repetição, o primeiro que vamos ver é o while, tá? No while, ele diz, enquanto alguma validação for verdade, continue executando. Então, como é que eu faço sempre? Ó, while true. Então, eu digo para o Python, ó, se é verdade, continue executando o quê? Esse meu código aqui, ó. Se ele acertou ou se ele errou, tá? Diversas vezes, até que ele acerte. Então, veja bem. Aqui entra já uma estrutura de repetição com uma estrutura de decisão, uma dentro da outra. Veja que está dando um erro aqui, ó. Por quê? O while true, o while, precisa que você passe um bloco para ele executar. Então, o while está numa linha, o if está dentro de outra. Ó. E aí os dois não estão se comunicando. Então, eu quero colocar um dentro do outro. Como é que eu faço? Seleciono o meu código do if aqui, ó, e dou um tab, tá? Então, while true, se acertou, print, você acertou. Se não, você errou. Ok? Só que, se eu executar isso aqui, vamos ver aqui o que é que vai acontecer, tá? Ele... Vou colocar aqui biscoito, para vocês verem o que vai acontecer. Ele está imprimindo em loop infinito, tá? Você errou, você errou, você errou. Vou dar um stop, porque senão vai comer a memória toda aqui. Veja, ele está imprimindo em loop infinito, você errou. Por quê? O while true precisa que eu valide, ter um break quando eu encontrar aquilo que eu quero. Então, no caso aqui, ó, se ele acertou, eu vou dar um break. Vou printar e vou dar um break, ok? É um break. Se não, se ele errou, ele vai continuar pedindo o palpite. E aí onde entra eu estruturar o código mais um pouco. Ó, palavra secreta é chocolate, ok. A palavra secreta vai ficar fora do meu while. Só que todo o meu código de palpite acertou, eu preciso colocar ele dentro do while true para que ele repita N vezes até que a pessoa acerte, tá? Vamos lá. Palpite. Acertou. Vou executar aqui. Informe seu palpite. Informe seu palpite, eu vou botar aqui biscoito. Olha o que vai acontecer. Você errou, informe seu palpite. Então ele vai continuar pedindo aqui. Se eu colocar aqui, ó, pato, você errou, informe seu palpite. E ele vai ficar pedindo, pedindo, pedindo N vezes. Por quê? Porque eu tenho um while true, que ele diz, ó, é verdade, e eu estou forçando para que ele repita essa condição aqui, ó. Todo esse código. Repita todo esse código até que ele acerte. Por que até que ele acerte, professor? Porque se acertou na linha 9, ele vai printar, você acertou, e vai dar um break. Olha lá, vamos voltar para o console e vamos colocar aqui o palpite chocolate. E você acertou, fechou o código, finalizou, tá? Finalizou o código, beleza? Então veja como é simples. Estruturando assunto a assunto. Tá. E aqui eu tenho a primeira forma de laço de repetição, que é com o while. Então, o nosso código aqui ele está repetindo até que a pessoa acerte, tá? Repetição, deixa eu até renomear aqui. Rename. While. Vou criar outro arquivo aqui, estrutura de repetição for, que é o próximo que a gente vai aprender. Tá? Só que com o while, vou botar esse código todo aqui no while, tá? Na estrutura while, ok? Vou fechar e vou abrir o main. Mas veja bem, não tem muita lógica eu só permitir que a pessoa ela fique jogando, jogando, jogando até que ela acerte uma única palavra, tá? E para isso que entra eu criar formas da pessoa perder o jogo, né? Então tenho que criar forma para ela perder esse jogo. Então eu vou dar tentativas para ela. E aí para dar tentativas para ela, eu vou usar uma outra estrutura de repetição chamada for. Vou apagar o while aqui e vou colocar for in range
E não, vou colocar aqui tentativa in range. Eu vou já explicar isso aqui. 2 pontos. Tá? Vamos lá. O que é que o for precisa? Ele precisa que eu declare uma variável que será executada em loop. No caso, eu criei aqui como nome tentativa, mas você poderia colocar qualquer outra variável. E aí o for, ele tem diversas formas de ser manipulado, tá? Nesse caso aqui, eu vou for in range. Então, isso aqui faz parte da sintaxe. O for, eu preciso da variável. O in, que eu digo, ó, in o quê? O range. Então, eu quero que você execute de acordo com o range. E esse range, ele precisa de 2 parâmetros. Ó, de 0 até 3 ou de 1 até 3. Só que todo esse parâmetro do range, ele precisa que você coloque especificamente quanto você quer. Então, eu vou colocar, ó, 1,3, tá? Então, eu vou colocar 1,3. Quantas vezes vai repetir esse meu código aqui, que ele estava repetindo infinitas vezes com o while? Vamos testar. Lá. Informe seu palpite, biscoito. Eu vou errar de propósito. Suco, vou errar de propósito. Opa, você errou. Ele executou apenas 2 vezes. Então, veja que ele executou só 2 vezes. Por quê? O for, ele precisa que você passe alguma forma dele executar. Nesse caso aqui, a gente utilizou o range. E aí eu digo para o Python, ó, de 1 até 3. Então, quando eu digo de 1 até 3, ele vai dizer, então, menor que 3. Por baixo, no código fonte do range, ele vai de 1 até 2. Então, ele vai ler 1, 2 vezes e aí ele para. Se eu quero que ele leia a terceira, eu tenho que sempre adicionar mais 1, tá? Então, se eu quero sempre que ele leia ela, aquela linha, eu adiciono mais 1. Ok? Vamos testar agora. Vamos errar 3 vezes propositalmente. Biscoito, suco, laranja. Veja, ele executou 3 vezes. Beleza? Então, já que temos agora toda a nossa tentativa funcionando, o que é que vamos fazer? Vamos organizar nosso código. Né? A primeira coisa que eu vou fazer, ó, print, lá na linha 4, eu vou colocar, ó, o tema do jogo. E o jogo, ó, jogo, palavra secreta. Vou deixar bonitinho. Tá? Só um momentinho. Só um segundo, tá, pessoal? Ok. Vou organizar aqui, já coloquei o print na linha 4. Jogo palavra secreta, tema comida. For in range de 1 até 3 mais 1. O próximo passo é agora informar quais são as tentativas da pessoa. Então, vou dar um print aqui também, ó, para ele. Primeira. E aí, para eu pegar essa variável aqui, dentro do meu print, eu vou chamar, vou dizer o seguinte, ó, que essa string aqui vai estar formatada. Vou abrir chave, fechar chave. Vou pegar tentativa. Ok? Vou colocar aqui o símbolo de primeiro e vou colocar o texto tentativa. Primeira tentativa. Ok. E agora vamos rodar novamente. Ver se está funcionando, ó. Jogo palavra secreta, tema comida. Primeira tentativa. Informe seu palpite. Suco. Você errou. Segunda tentativa. Laranja. Terceira tentativa. Biscoito. Biscoito. Você errou. Veja, eu tenho 3 tentativas. Eu também tenho que informar para o usuário
que ele só tem 3 chances. Então, é a regra de negócio do meu jogo. Então, vou botar aqui mais um print, ó, abaixo do jogo. Isso é, a regra, você tem 3 tentativas para acertar a palavra. Ok. Rodar aqui, ele vai imprimir, ó lá. Jogo palavra secreta, tema comida, você tem 3 tentativas para acertar a palavra. E ele vai executar novamente. Vamos só dar uma agitadinha aqui na pergunta, né? Informe seu palpite. Vamos botar aqui 2 pontos e um espaço para ele separar um pouquinho. E agora, se acertou, acaba o jogo, ele venceu, tá? Então, em vez de você acertou, tem que dizer parabéns, você ganhou. Parabéns. Parabéns. Você ganhou. Se não, você errou. E aí entra um outro ponto, que é, se a minha tentativa é a última, eu não tenho que imprimir isso aqui, ó. Vê só. Biscoito, laranja, qualquer coisa. Suco. Você errou. Eu tenho que dizer, ó, game over. Você perdeu. Ele tem 3 chances. Se ele acertar, ó, se eu acertar de primeira, chocolate. Parabéns, você ganhou. Se ele errar as 3, ele perdeu o jogo. E aí entra o quê? Vou separar isso aqui, tá? Em questão de código. Vou colocar aqui no arquivo estrutura, aulas, estrutura de repetição com for. Ok? E aí eu vou entrar também numa coisa chamada estrutura de decisão aninhada, tá? Vamos voltar aqui para o menu. Vamos visualizar isso aqui melhor. Vamos lá. Por quê? Se ele errou 3 vezes, eu tenho que dizer que acabou o jogo. E como é que eu faço isso? Ó, aqui no else. Porque o else ele disse que errou. E aqui dentro é que eu vou validar se tentativa é igual a 3. Se for igual a 3, print game over. Game over. Don't break. Ok? Print tentativa. Se tentativa igual a 3, print game over. E pare o jogo automaticamente. Se bater a quantidade de tentativa, para o jogo. Se não, continue imprimindo. Ok, você errou. Beleza? Vamos testar agora. E vamos ver se vai funcionar. Olha lá. Botar suco, laranja, biscoito. Game over. Veja que ele não imprimiu você errou. Por quê? Por mais que o você errou, e eu fiz isso aqui proposital, não esteja dentro do meu if, ou não tenha um else depois dele, eu estou garantindo que ele não vai executar mais nenhum código, porque ele vai dar um break aqui, ó. E outra coisa, o break só pode ser executado dentro de um laço de repetição. Ok? Então, agora sim, ficou mais estruturado nossa lógica, ficou mais concreta. E agora eu vou fazer o quê? Vou salvar. Já salvei isso, né? E agora vamos entrar com um novo assunto, que é a primeira estrutura de dados, chamado list, tá? O list, ele pode armazenar N objetos e de forma diferente. Pode armazenar string, pode armazenar inteiro, float. E o que é um float, professor? É um número flutuante, ou seja, 10.1, 10.2 e assim sucessivamente. Veja que, no momento, a estrutura do nosso jogo ela está com uma ideia fixa, que é 3 tentativas para que a pessoa acerte uma única palavra. Mas podemos agora melhorar um pouco mais o nosso jogo para que ele acerte, ganhe pontos. Se ele tiver N palavras diferentes, ele for lá e acertando, ele vai ganhando ponto. Se ele errou 3 vezes, aí sim acaba o jogo, tá? Mas não, ele não vai acabar o jogo como está aqui. No momento ele está acabando o jogo se ele acertar. E o que é que a gente vai mudar?